Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Hoje eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador, que Jesus, logo no começo do seu ministério, ele contou essa parábola, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vou ler até o versículo 23, porque para ser uma leitura mais compreensível sobre o nosso coração, e entender aquilo que Jesus queria dizer para aquele povo, para aquela multidão, e também o que ele tem a dizer para nós nos dias de hoje, né? Que diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os seus discípulos, disse-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondeu, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Meus irmãos, Jesus estava ali cercado de uma grande multidão que estava ali aos pés de Jesus, mas nem todos aqueles que estavam ali reunidos estavam com o coração realmente aberto para receber a palavra de Deus. E Jesus começou a contar uma parábola para estar falando sobre o reino de Deus, que estava já sendo pregado por ele. E o que é uma parábola? Uma parábola nada mais, nada menos do que uma narrativa, uma história que você conta para fazer o seu público entender a mensagem que você está querendo explicar para ela. Jesus usa coisas aqui para contar a parábola do semeador, que era coisas do cotidiano daquele povo, que era semear. Era o povo que eles tinham assim a arte de agricultura, eles trabalhavam com agricultura, então conheciam que era uma semente, eles conheciam que era um semeador e entendiam muito bem de terra. Jesus pegou todos esses exemplos para falar também do tipo de multidão que ouviam a palavra de Deus. E ele começou a contar ali a parábola do semeador, falando: eis que um semeador saiu a semear. Só que algumas sementes caiu à beira do caminho. E veio as aves dos céus e comeram aquela semente, porque ela não caiu em terra profunda, ela caiu à beira do caminho.
O que Jesus estava querendo dizer? Que existia pessoas naquele meio ali, daquela multidão, que eles nem deram importância para a semente, que significa a palavra de Deus. Eles estavam ali ouvindo Jesus, mas não estavam dando caso daquilo que Jesus falava. E o segundo terreno é um terreno que foi semeado, que a semente caiu no meio de pedras. No meio de pedras onde o terreno não tinha também terra funda. Então, eles ouviram a palavra, receberam por um instante, mas por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus, eles deixaram de fazer a semente brotar no coração deles e dar fruto. Então eles, logo por causa dessa perseguição, eles perderam também a semente. Jesus conta também de outro terreno, que era a semente que caiu no meio de espinhos. E Jesus falou assim que as que caiu no meio do espinho eram aquelas pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus, mas as seduções, o cuidado deste mundo, a preocupação com as coisas deste mundo, sufocou aquela semente também e matou ela. E ela não produziu. Mas Jesus conta também sobre um outro terreno, que é o coração, também significa o coração das pessoas, que é uma terra frutífera, onde a semente cai e dá frutos para a vida eterna. Então, foi uma parábola que Jesus contou e o povo entendeu muito bem. E nós também entendemos a palavra de Deus aqui, que existe vários tipos de coração. Hoje também não é diferente. Existem vários tipos de corações que ouvem a palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas ouvem a palavra de Deus, muitos não dão ouvido, não dão crédito. Outros ouvem a palavra de Deus, ficam durante um tempo, mas depois, por causa de alguma coisa que acontece, abandona também a palavra de Deus. Outros é aqueles que ouvem e caminham por um bom tempo, mas não é até o fim, eles não vão até o fim. Mas existe aqui um quarto terreno, que é o coração do homem também, que é aquele que é a boa terra. Jesus chama de boa terra, que é onde cai a palavra de Deus e pode vir os cuidados deste mundo, pode vir os espinhos, pode vir as preocupações, pode vir as aflições, mas eles continuam firmes na presença de Deus. Eu espero que o nosso coração seja como essa terra frutífera, que ouve a palavra de Deus e guarda e faz frutificar sobre os nossos corações. Então que nós possamos colocar no nosso coração essa palavra, que Deus possa abençoar, que ela venha frutificar sobre os nossos corações, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente esses serão salvos. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E essa fica a palavra de Deus para os nossos corações. Senhor, obrigado pela sua misericórdia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que nosso coração seja como aquela terra boa que ouviu a sua palavra, Deus, e frutificou, meu Deus, e que vai nos levar, ó Pai, até o fim, para a vida eterna, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Em nome de Jesus.